Aleluia. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Se vocês estão bem, então estenda suas mãos para cá. Ore pela minha vida, ore por mim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, ou Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo nos permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um penhasco no mar, e eram quase 2.000, e se afogaram no mar. Amém? Jesus ele chega nessa cidade. Todos os lugares que Jesus passou, ele sempre passou com a intenção de restaurar algo que foi perdido. Sim ou não? A ideia de Jesus vir para a terra foi com esse propósito, de restaurar aquilo que Adão havia perdido. E quando ele está na terra, na sua peregrinação aqui na terra, ele veio restaurando tudo aquilo que Adão havia perdido. E nessa restauração, nesse processo de restauração, ele curava enfermos, expulsava demônios, perdoava pecados, fazia o que muitos que haviam vindo antes dele, alguns profetas e até alguns falsos profetas,
não faziam, não podiam fazer. Então a ideia de Jesus era essa, era restaurar aquilo que havia se perdido na terra. Uma comunhão direta com o Pai, uma comunhão exata, né? Direta com o Pai. E aí Jesus ele chega nessa cidade, uma das cidades que ele precisava passar. E nessa cidade não foi ele que foi ao encontro desse homem. Esse homem que tinha um espírito imundo correu até Jesus. E nele havia um espírito imundo. Só que o interessante é que esse espírito imundo vai adorar Jesus. Não faz sentido nenhum. Para mim. É esquisito, né, falar isso. Que esse espírito imundo corre, se prostra diante de Jesus e vai adorar ele. Não é estranho isso aí? Sim ou não? Não é esquisito? Porque para nós que somos a igreja de Jesus, parece que somos nós que vamos chegar diante de Jesus, se prostrar diante dele e adorá-lo. Pelo menos essa deve ser a nossa perspectiva. De quando ouvir falar em Jesus, correr, se prostrar e adorar. Apesar da Bíblia falar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas é interessante isso, que os demônios, aquele espírito imundo correu e adorou a Jesus. E às vezes a gente olha dentro de uma igreja, dentro de um lugar, um local como esse, uma adoração como essa que nós tivemos, alguns crentes ventiladores olhando para um lado para o outro e não tem a audácia ou a coragem de se prostrar. Não precisa se prostrar com os joelhos no chão, mas pelo menos render graça ou louvor ao Senhor. Então é estranho ver que um demônio faz isso e às vezes uma pessoa não tem capacidade de fazer. Aí não dá nem para dizer que essa pessoa está endemoniada, porque se fosse um demônio talvez ia adorar. Então o que acontece com isso? Talvez nós precisamos ter uma consciência de quem é Cristo. Porque quando nós temos uma consciência de quem Jesus é, e talvez para isso, para você ter essa consciência de quem Jesus é, você precisa ter a consciência do que Jesus fez na sua vida. Se você olhar quem você era antes de Jesus, talvez te traga essa consciência de quem Jesus é, do que Ele é capaz de fazer. Se você pensar por um instante quem você era antes de Jesus, você vai ver que não vale a pena voltar para lá. Enquanto eu tomo uma água aqui, pensa aí quem você era antes de Jesus. O que você fazia antes dele? Como que você se movia antes dele? Aí alguns vão falar, mas eu nasci num berço cristão. Mesmo assim, talvez a vida não era tão boa. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de vida, de liberdade, de se sentir livre. Esse homem que chega diante de Jesus, o texto vai dizer que nem as cadeias e nem os agrilhões conseguiam segurá-lo. Ou seja, as pessoas iam até ele, prendiam ele, e a força demoníaca fazia com que ele quebrasse as cadeias e os agrilhões. Se de uma forma natural eu olhar aqui uma cadeia e um agrilhão, é agrilhão? É? Grilhões, né? Eu tô falando agrilhão, acho que agrilhão é coisa de comer, né? Não? Eu acho, sei lá. Agrião. Então é grilhões, gente, não é agrilhão não. Ai, Deus. Então se nós pensarmos de uma forma natural, se nem as cadeias e nem os grilhões conseguiam segurar ele, era para ele ser o quê? Livre. Sim ou não? Mas externamente ele era livre, e internamente ele era preso. Então é uma falsa liberdade que talvez a nossa geração passa hoje.
vivendo debaixo de uma falsa liberdade, com muitos problemas emocionais na alma, e achando que são livres, que nada me prende, nada me segura, nada me para. E a liberdade não é essa, a liberdade é você entender quem é Jesus. A liberdade é essa, é nós entendermos com uma consciência pura, limpa e clara de quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Quando nós temos esse entendimento, essa consciência, quando nós chegarmos num lugar como esse, numa casa de edificação, numa mesa com os irmãos, quando se falar o nome de Jesus, o reconhecimento de quem é Jesus nos faz parar e pensar: Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Esse homem, ele chega diante de Jesus, adora, que ainda não faz sentido para mim, mas esse demônio adora, esses demônios adoram a Jesus. Só que é uma adoração meia humana, porque é assim, ó, eu vou te adorar, mas eu não quero que você me atormente. Eu vou adorar você, Jesus, eu estou te adorando, mas eu não quero que você me atormente, deixa-me em paz. A adoração humana, essa falta de consciência de quem Jesus é, nos faz chegar num culto como esse e fazer isso. Eu vou adorar Jesus, mas com a ideia de que não me atormente, Jesus, deixa eu viver do jeito que eu estou. Tinha alguém que falava isso antigamente, não lembro quem que é, mas falava assim: deixa eu ficar quietinho, eu estou quietinho. Lembra, tia? Quem era? Era o pastor Robson, né? Eu estou quietinho, eu estou quietinho. É como chegar num culto como esse, entender e ver a manifestação de Cristo e olhar para ele e falar assim: deixa eu quietinho. Está tão bom essa falsa liberdade. E aí, enquanto ele está falando, deixa eu quietinho, não me atormente, Jesus está falando: sai desse corpo, espírito imundo. Não, deixa quietinho aqui. Sai desse corpo, espírito imundo. Não, deixa quietinho. Eu não estou preso a nada. Sai desse corpo, espírito imundo. E aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele: quem é você? Ou qual é o seu nome? Aí ele vai responder: a legião é o meu nome. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é o meu nome porque somos muitos. Legião é o meu nome porque nós somos. Alguns aí estavam pensando que eu ia falar sobre libertação, mas eu não consigo falar sobre isso. Vou falar sobre unidade. Legião é o meu nome porque somos muitos. O fundamento da unidade é totalmente diferente do que aquilo que nós vemos no mundo, ou até talvez dentro da igreja. Nós precisamos entender que a unidade, ela não é uma liturgia. Unidade não é um lugar onde nós nos reunimos em muitas pessoas, uma quantidade grande de pessoas. Unidade, às vezes falar sobre isso parece um tema meio chato, meio, não aguento mais falar sobre isso, parece algo que é uma imposição de alguém para tentar falar algo bonito para a igreja olhar um para o outro e falar: somos corpo, e assim, uma família vivendo. Eu não sei cantar essa música, é que sou novo convertido.
E não é isso, o espírito de unidade, o fundamento da unidade é quando nós olhamos um para o outro. E a mesma reverência que nós temos que ter quando nós entendemos quem é Cristo, é a reverência de eu olhar para o meu irmão e falar: Cristo habita nele. Porque a palavra nos diz isso, que Cristo é tudo em todos. Então essa ideia de unidade não pode ser algo taxado como chato. Isso precisa se tornar uma verdade em nós, porque é isso que vai nos levar para um governo, um reino verdadeiro de Deus. É isso que vai nos levar a entender o que o Pai quis restaurar sobre a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, ele fala no plural, de uma forma única. Aí ele faz Adão, depois de Adão ele tira a costela e faz Eva. Ele fala assim: vocês vão se tornar uma só carne. No reino, para ser um tem que ser dois. Essa é a matemática, e não dá para entender isso. Aí tem alguns que estão saindo do corpo de Cristo e estão com uma visão completamente conturbada de que eu sou a igreja e eu consigo ser igreja na minha casa sozinho. Eu não sei lá o que acontece, cara, porque tem tanta coisa que a gente ouve. Deixa pra lá. Então Jesus ele vai perguntar: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, porque nós somos muitos. Então a ideia do evangelho não é ser muitos em um lugar só, é ser um em muitos lugares. A graça do evangelho é essa. Não é ser muitos em um lugar, é ser um em muitos lugares. Nós precisamos entender que nós não viemos à terra, não fomos encontrados por Cristo para fazer parte de uma estatística. Quantos cristãos tem no Brasil? Nós não fomos chamados para isso. Deveria ser a pergunta: qual é o cristianismo, ou o nível de cristianismo que nós vivemos no Brasil? E nós estamos aqui com a intenção de manifestar uma única pessoa, a pessoa de Cristo. Então não é essa ideia de ser muitos, vamos ser uma multidão. Olha, o espírito imundo fala: nós somos muitos. E o espírito da graça divina de Deus fala: nós somos um. Quando é que nós vamos entender isso de uma vez por todas? Mas por que eu preciso entender isso? Eu não sei, eu só sei que eu preciso entender. Alguma coisa vai acontecer. Quando... meu Deus. Abre lá em Efésios capítulo 4, verso 3. Efésios capítulo 4, verso 3. Efésios capítulo 4, verso 3. O texto diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Façam todo o esforço. O mundo tem se esforçado para causar... Qual que é a palavra isso? É desunidade. Não sei se é essa palavra. Como que é? Divisão, obrigado. O mundo está se esforçando para causar uma divisão entre nós. E se a gente for por partes, isso é verdade. Nas nossas casas, trabalho, tem tanto individualismo. Só que o Espírito Divino do Pai, o qual Jesus disse: eu vou, mas eu deixo Ele.
Ele está em nós com a ideia de se esforçar para que nós possamos manter o espírito de unidade, pelo vínculo da paz. Difícil. Então como que eu faço? Se esforça. Eu preciso me esforçar. A palavra divisão é interessante. Acabou meu tempo. Vamos orar. Falando sério. A palavra divisão, eu tava vendo essa semana sobre partilhar e compartilhar. Partilhar e compartilhar. Tem diferença. O que é partilhar? Partilhar é quando eu vi isso, tá lá no Google, lá se der um Google você vai ver. Eu tenho um bolo e eu parti esse bolo em 6 pedaços. Aí eu dou um pedaço de bolo para 5 amigos meus e fico com um. Eu dividi o bolo e partilhei. Cada um ficou com um. Aí tá cada um com um pedaço de bolo, sim ou não? Imagina aí, você é um dos meus amigos e a gente partilhou esse bolo. Bolo de chocolate. Bolo chocolate com coco. Imagina você comendo esse bolo que foi partilhado. De repente o bolo acaba. E aquilo que foi partilhado acabou. Partilhar é dividir. E compartilhar? Compartilhar é quando nós estamos na mesa com o mesmo bolo de chocolate com coco. Partimos ele, demos um pedaço um para o outro, comemos e começamos a compartilhar sobre Cristo. O bolo vai acabar, mas a informação que nós aprendemos não acaba. A informação de quem Cristo é numa mesa não vai passar nunca. A experiência e a expectativa que é colocada numa mesa quando se fala de Jesus não vai passar nunca. Tem hora que a gente vai sentar e vai ficar lembrando, nossa, como foi bom aquele tempo. Porque isso não acaba. Então uma informação, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, isso não para, isso não passa, isso não acaba, vai continuar com você. Então partir é dividir, compartilhar, é você entregar uma informação. É por isso que Jesus nos escolheu, para compartilhar o evangelho uns com os outros, para não acabar. A gente fala às vezes do partir do pão, é legal, parte o pão, mas compartilha Jesus. Vamos partir o pão, vamos, mas compartilha Jesus. Ah, Jesus. Jesus está aqui clamando para que o espírito imundo saia daquele homem. E aí esse espírito imundo, todo mundo conhece a história, vai sair. Jesus orou, diga assim, Jesus orou expulsando o demônio. Nós falamos no início, obrigado, cara. Deus abençoe por ter falado. Nós falamos no início aqui que Jesus ele veio restaurar no início tudo aquilo que Adão havia perdido. Em todos os lugares que Jesus passou, ou ele expulsou o demônio, ou ele curou, ele restaurou, fez um monte de coisa. Só que um dos últimos dias de Jesus, abre lá em João capítulo 17. João capítulo 17, verso 20. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. João capítulo 17, verso 20 diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
verso 22. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A oração de Jesus por nós. Olha a intercessão de Jesus por nós. Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Quando se fala de um, ser um, o que você pensa? Qual que é a ideia que vem à sua cabeça? Eu sou um, somos um. Claro que ninguém vai responder, eu só parei para beber água mesmo. Mas a ideia de pensar que somos um, nós imaginamos um único corpo, uma única pessoa, um único corpo. E Jesus está falando isso, Pai, que eles sejam um único corpo. Não é vários corpos, é um único corpo. Assim como nós somos um único corpo. Quando a gente fala da igreja, nós entendemos que a igreja é um corpo de Cristo, sim ou não? Então se fala de um corpo de Cristo, não são os corpos de Cristo. É um corpo de Cristo. Imagina que o corpo de Cristo é um corpo glorificado. É um corpo reluzente. É um corpo que os olhos dele é como chama de fogo. É um corpo onde a face dele brilha como o sol. É um corpo glorificado. E Paulo fala um pouco sobre isso também, que nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Não são os corpos glorificados. E falar de corpo glorificado é o mesmo que falar da glória de Deus, a glória divina de Deus. Que lá em Isaías, se eu não me engano é capítulo 8, eu falei disso na empresa hoje, né? Deus fala assim: eu sou o Senhor, e não divido a minha glória com ninguém. Aí Jesus vem nessa intercessão e fala: eu dividi a glória que o Senhor me deste com eles. E essa glória é entender que nós fomos feitos e chamados para sermos um. Ser um corpo glorificado, ou um corpo que carrega a glória de Jesus. É um corpo que entende que nós somos um. Não tem como carregar a glória de Deus, falar daquilo que, eu carrego uma mensagem, nós carregamos uma mensagem. Aí, Jesus ele vai terminar dizendo ali, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então, como tornar um testemunho, acho que é crível que fala, né? Crível. É crível que fala o nosso advogado ali, Jefferson. Testemunho crível, né? Testemunho que as pessoas vão acreditar. Como tornar um testemunho que as pessoas vão acreditar? Vou usar o meu advogado ali. Meu advogado é o Jefferson. Jefferson, vai lá, vai ter uma sessão lá, um julgamento, não sei como é que chama isso aí. E aí o juiz, ele vai ouvir as testemunhas. Para que ele vai ouvir as testemunhas? Qual que é a ideia de se ouvir uma testemunha, ou mais de uma testemunha? Na verdade é mais de uma, né? Uma só às vezes não. Para que ele vai ouvir testemunhas? Para ver, me corrija se eu estiver errado, tá? Para ver se as testemunhas não estão tendo, que é a palavra? Tô meio surdo, gente. Contradição. E aí o que torna um testemunho válido é quando todos falam a mesma coisa. Mas não precisa ser todos falando no mesmo lugar. É que o juiz, talvez é assim, nunca fui, né? Mas talvez é isso. O juiz ouve um, vou falar de policial que eu já fui parado no meio da rua. Mais fácil. Os caras chegam em um e falam assim: tá indo pra onde? Sem vergonha. Eu tô indo ali, ele chega no outro e fala assim: você tá indo pra onde? Aí o outro fala outra coisa. Não tá batendo as conversas.
E as pessoas já vê, opa, tem alguma coisa errada. Então o que torna o nosso testemunho crível? O que torna o nosso testemunho para o mundo, para que eles possam olhar e acreditar que Jesus enviou ele, é quando nós, em muitos lugares, falarmos a mesma coisa, a mesma linguagem. Quando alguém olhar e falar, o que é isso? Falar a mesma linguagem. E eu não falo a nível teológico, eu falo a nível de Cristo. Quem é Jesus? Quando coloca um tema teológico numa mesa, há muitos debates, mas quando coloca Jesus numa mesa, há choro, há lágrimas, há uma sensação de salvação e da glória divina dele. Então a ideia não é eu carrego uma mensagem, é nós precisamos carregar a mesma mensagem. Como que o povo vai entender que Jesus nos enviou? Jesus chama os 70 discípulos e envia de 2 em 2. E até hoje isso fica matutando na minha cabeça, eu já falei isso algumas vezes. Como é que os 70 voltam no mesmo horário, no mesmo lugar? Se não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp para se comunicar, não tinha internet, não tinha... Só assoviava, será? Vamos voltar. Cada um numa cidade diferente. Como é que os 70 vão chegar lá? Jesus, olha, os demônios se submeteram a nós pelo seu nome. Os 70 falando a mesma coisa. Aí Jesus vai olhar para eles e vai falar assim, ó, não se alegrem com isso. Alegrai-vos porque o vosso... Me ajuda aí, gente. Alegrai-vos porque o vosso não é nomes. Alegrai-vos porque o vosso nome é conhecido no céu. Eu não sei, mas parece que quando a gente tem essa ideia, e é bíblico isso, que nós vamos chegar no céu e cada um vai receber um nome diferente. Pessoal da teologia aí, me ajudem. Será que todos vão receber um nome diferente ou todo mundo vai receber o mesmo nome? Eu não sei, eu não estou... Mas é alegrar-se porque o vosso nome, não é nomes. Se coloque de pé no seu lugar. A graça do Evangelho não são muitos em um lugar, é uma única pessoa, um único corpo em vários lugares. Seja em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer lugar, é muitos com uma única mensagem: Cristo é o Senhor. Quando que Jesus vai voltar? Aí Paulo vai falar, ele está só esperando. Paulo, Pedro, me ajuda aí, gente. Que fala assim, ele está só esperando que o Evangelho alcance a todos primeiro. Não vai me ajudar? Não, obrigado. Mas Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado e anunciado em vários lugares. Que Evangelho é esse? É um Evangelho de... Eu estou falando algo que eu era... Acho que quase que apaixonado por isso. Não é ruim, mas às vezes atrapalha um pouco. Não é um evangelho teológico ou teologicamente correto. O que passa pela minha cabeça é como que a gente consegue, sendo filho do mesmo Deus, que Ele nos entregou a um só Deus e Pai de todos, como que a gente consegue ter tanta crueldade nos nossos corações a
a ponto de não enxergar no mesmo corpo que Cristo também age através deles. Claro que tem uns malucos por aí falando um monte de coisa. Onde a gente trabalha, hoje não mais, mas antigamente o pessoal falava assim: boca fechada mata. E o pessoal direto ficava falando isso aí: não, você tem que falar alguma coisa porque boca fechada mata. Aí eu falei: e tem um monte de boca aberta aí matando um monte de gente também. Tem um monte de boca aberta falando coisas que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com nada. Está matando um monte de gente por aí. Hoje, infelizmente, tem um monte de pessoas desigrejadas, porque ouviram alguns, eu não vou falar o nome aqui, que falavam que não precisa ir à igreja. É engraçado que hoje é pastor de igreja. Aí tem um monte de desigrejado porque um dia ouviram esses caras e hoje não acreditam mais no poder que a igreja tem, no poder que o corpo da igreja reunidos e unidos tem. O Império Romano, ele tentou de toda forma tentar ganhar ou reinar ou governar sobre os cristãos e não conseguia, porque eles eram unidos. Eles se reuniam de casa em casa. Os templos que existiam eram templos romanos. E aí o imperador chamado Constantino vai lá e fala que teve uma visão de Jesus e engana todos os cristãos. E aí a partir dali começa uma divisão macabra. Vamos construir um templo, colocar uma cruz ali, e todo mundo que vê essa cruz, esse templo, essa igreja com uma cruz vai entender que ali é um lugar de adorar a Deus. E aí quando chega lá, não havia mais um compartilhamento entre os irmãos. Era um repartir de alguém que na hierarquia se dizia ser alguém melhor que todos que estavam abaixo. Aí eles constroem um palco que era chamado de altar e falam: você não pode chegar aqui porque você não tem a santidade que eu tenho. Então só eu posso falar, você ouve e me obedece, está tudo certo. Então faça tal coisa. Eu não vou fazer porque eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você tem que fazer, vai lá e faça. Aí se torna a famosa fé às cegas que a gente ouve por aí. Eu não preciso ver, eu só tenho que fazer. Deus nos chamou para ser racionais e não irracionais. Mas como assim? Então você está falando que eu preciso ver isso aqui? Não, estou falando que você precisa ver aqui o que Cristo está fazendo aqui. E aí sim, o que Cristo está fazendo aqui vai gerar um resultado aqui. Pode ir tranquilo. Aí o Império Romano começa a trazer uma divisão na igreja, no corpo. Divide como? Um monte de coisa por aí. E aí Jesus veio falando: eu não quero que vocês sejam muitos em muitos lugares. Eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês sejam um em diversos lugares. A igreja foi chamada para isso, o corpo da igreja, nós somos chamados para isso. Para levar um evangelho puro e sadio, como? Através da unidade, não tem outro jeito. A gente precisa voltar lá atrás, quando tinha um estilo de comunicação diferente. O jeito de se comunicar era diferente. E eu estou falando de algo que eu preciso aprender. E eu preciso desenvolver isso todos os dias. A comunicação era diferente. Hoje nós estamos acostumados com a internet, com o Wi-Fi, com o WhatsApp, com algumas outras coisas. Isso bloqueia a nossa comunicação. E a nossa comunicação precisa voltar a ser a partir de uma comunhão entre os irmãos. É tão bom isso, é tão bom. A palavra nos ensina quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A palavra nos ensina que na unidade o Senhor ordena as bênçãos. Sabe o que é ordenar? Ordenar é organizar. Na unidade o Senhor organiza as bênçãos. Todo mundo aqui está sendo abençoado, sim ou não? Só que a palavra diz que as bênçãos são para os justos e para os injustos. Ele não está totalmente focado em só nos abençoar, porque Ele abençoa tanto os justos quanto os injustos. O sol nasce para todos. Só que para nós Ele não quer só nos abençoar, Ele quer organizar as nossas bênçãos. O que é bênçãos organizadas? É quando a gente começa a entender que Deus está fazendo um passo após o outro, uma construção, e essa construção é na unidade
verdade o Senhor organiza as bênçãos. Feche seus olhos. Quem é você? Qual é o seu nome? Não somos muitos, nós somos um. Os demônios falam, nós somos muitos. O Espírito Divino de Deus, o nosso Espírito, nosso amigo Espírito Santo diz, nós somos um. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem construído na tua igreja, na tua noiva. Obrigado porque o Senhor está restaurando esse entendimento de um espírito de unidade. Obrigado por nos deixar fazer parte disso. Obrigado por nos permitir a pelo menos começar a entender e a discernir aquilo que o Senhor quer fazer a partir de nós e através de nós. Que o Senhor não permita que o engano venha sobre os nossos corações a ponto de nós pensarmos em ser desigrejados como alguns. Que o Senhor não nos permita, Senhor, sair do corpo de Cristo achando que fazemos parte do corpo de Cristo, viver uma liberdade falsa, achar que o fato de eu poder andar de dia e de noite me torna livre, quando na verdade me torna endemoniado. Seria talvez essa palavra, mas que nós possamos entender que não é andar sozinho, é andar em uma única linguagem, com uma única mensagem, a ponto de alcançar os nossos irmãos que estão perdidos, que estão feridos, e trazê-los para a glória e para carregarem a glória do Pai. Então nos ensina, que o Senhor possa nos motivar todos os dias a isso, Senhor, a orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, se alegrar uns com os outros, entender que o Senhor está organizando as bênçãos sobre nós, e que parte desse evangelho alcance igrejas que estão por aí, que pensam em uma cobertura humana, quando na verdade nós precisamos cobrir uns aos outros de orações e súplicas. Que o Senhor nos ensine a viver em unidade todos os dias, Senhor. Que isso não seja um chavão, que seja algo que flua nos nossos corações, Senhor, a ponto de viver a restauração, a restituição do corpo da noiva do nosso amado. Aleluia. Vamos lá, adora Ele, já vou terminar, adora Ele.
fechar, só mais um texto. Só mais um, prometo. Quando Adão e Eva eles estavam no Éden, a serpente fala com Eva. Eva, por distração, começa a cobiçar o fruto. Ela come do fruto e dá para Adão. Adão come do fruto e os dois morreram espiritualmente. A ideia de Jesus é restaurar aquilo que Adão perdeu. Mas você vai ver lá em 1 Timóteo, anota aí depois você lê em casa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. O texto diz assim: e mais. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. O texto diz: e mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Presta atenção nisso. Adão não foi enganado. É bíblico, gente. É a Bíblia. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Não estou falando nada contra as mulheres aqui, não, fique em paz. Se Eva era a noiva de Adão e ela falhou, Cristo é considerado o último Adão? Nós somos considerados a noiva de Cristo? Nós não podemos falhar. Se a noiva de Adão falhou, a noiva de Cristo não pode falhar. Se a noiva de Adão falhou, a noiva de Cristo não pode falhar. E como que a noiva de Cristo, que somos nós, não vamos falhar? Sendo um com Ele. E sendo um com Ele, nós seremos um na unidade do corpo de Cristo. Então, se você se distrai, começa a falhar nisso, a se distrair, você começa a trazer uma transgressão para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo. Então não se distraia, se esforce para se manter aceso, como nosso pastor tem ministrado aqui nesses dias, para se manter com a chama acesa por Jesus e para não falhar com Jesus. Amém? Deus abençoe. Aplauda Jesus.